Olá, seja bem-vindo ao programa Plena Vida, o programa que tem como objetivo falar sobre diversos itens sobre saúde, estética e bem-estar. É um programa que visa levar para você aquele sentido de plenitude de vida emocional, física, espiritual. E hoje, no nosso primeiro programa Plena Vida, eu estou tendo a honra de receber uma médica e amiga muito querida, a doutora Carmela Pedalino. Está nos dando a honra de dar essa entrevista, sabe de onde? De Portugal, a minha terra do coração, e acredito que de muitos de vocês também. A doutora Carmela Pedalino, ela é médica pediatra, homeopata, trabalha também e tem formação em ortomolecular, homotoxologia, nutrologia. Ela clinica no Brasil e em Portugal, é palestrante e professora no Brasil e em Portugal, com já 3 livros publicados na sua primeira área de formação, que é a pediatria. Vocês vão ver aí a foto dos livros: Pediatria, uma visão ortomolecular, a saúde das crianças e a medicina integrativa, e o terceiro livro, que é o Cancro ou Câncer Infantil, uma visão da pediatria integrativa. Então, vamos agora chamar a doutora Carmela Pedalino. Olá, doutora Carmela Pedalino, seja bem-vinda ao programa Plena Vida. É um prazer e uma honra recebê-la. Você aí em Portugal, minha terra querida do coração, e eu aqui no Brasil. Estamos distantes, mas enfim, é um momento que nós podemos estar um pouquinho mais unidos. Além de uma excelente médica, como eu já apresentei, é uma amiga querida, e eu quero começar fazendo uma pergunta para a doutora Carmela. O que fazer, doutora Carmela, para se ter saúde na maior parte do tempo das nossas vidas? Excelente pergunta, doutora Vera, excelente pergunta. Existem procedimentos e atitudes que podem proporcionar maior saúde na maior parte do tempo das nossas vidas. E eu agrupo todas essas atitudes em planos. Então, plano A. Plano A é tudo aquilo que eu faço em 24 horas. Isso daí é interessante, hein? Isso daí é muito interessante. Muito interessante. Vamos prestar bastante atenção, porque a nossa vida, a nossa saúde, ela também deve ser observada, né? Porque às vezes na nossa vida financeira, né, a gente fala assim, não, se o plano A não funcionar, o plano B entra em ação. Se o plano B não funcionar, o plano C entra em ação. Quer dizer que na saúde nós também podemos atuar dessa maneira, doutora? Sim. Porque o plano A depende exclusivamente da vontade, vou dizer, do paciente ou da pessoa. Tudo que a pessoa faz, ela vai ter repercussão na saúde ou vai virar doença. Então, dieta, depende, você é o que você come, teu gen se expressa se você tiver um ambiente inflamatório nas suas células. Então, genes de doenças autoimunes, por exemplo, ela só vai se expressar se você submeter o teu corpo a um processo de inflamatório longo, tá? Isso depende do que você ingeriu, depende como você tratou, depende como você cuidou dessa energia autossuficiente, inteligente que todo ser humano tem dentro de si. Isso também tem relação. Depende da tua hidratação, alternância entre estresse e repouso, trabalho e repouso, movimento e repouso. Tudo isso tem interferência e tudo isso pode melhorar a imunidade inata, que é isso que hoje, em pandemia, nós estamos precisando. Se isso tudo que você fez não está funcionando e você tem sintomas, vamos passar para o plano B. Procure um médico e o médico vai analisar tudo isso através da história,
dos teus antecedentes familiares e pessoais, vai te examinar, vai solicitar exames ou não e vai instituir uma terapêutica. Eu, como médica da saúde, dou prioridade aos sistemas complexos e biológicos de tratamento. Nomeadamente, usando um termo português, eu prefiro a homeopatia ou os ultradiluídos, que são remédios que vêm da natureza, são diluídos para diminuir a toxicidade e eles desenvolvem um sistema medicamentoso que ajuda muito esse eixo interno que cada ser humano tem. Institui o tratamento e se esse tratamento não funcionar, se esse corpo não reagir, nós vamos para o plano C, que são os remédios da alopatia, são os remédios químicos. Esse sistema é um sistema da medicina integrativa, que é que eu defendo hoje em dia, olhando esse paciente no todo, especificando, organizando, orientando, conhecendo. Muitas vezes o próprio paciente tem 50, 60 anos de idade e não se conhece. Ou pior, se ele se conhece, ele não foi possível aflorar essa essência íntima por inúmeras causas, família, marido abusivo, nas famílias que isso tem muito, ou então a própria sociedade que não deixa um artista, por exemplo, aflorar. Eu tenho muitos pacientes que são pessoas super sensíveis, são artistas, mas a comunidade em que ele viveu uma vida inteira não deixou aflorar essa arte dele. Isso também vai levá-lo a sintomas. Então, doutora Carmela, quer dizer que o sistema imunológico da pessoa está vinculado com o sistema de vida dela? O sistema imunológico é muito complexo e ele não é ação e reação única e exclusivamente. Ele envolve muitas variadas. A dieta, o estresse. Se o sistema de vida dessa pessoa não está adequado, isso vai gerar um estresse físico, mental e até espiritual. E isso vai afetar o sistema imunológico. E hoje, 2020, nós temos muitos trabalhos científicos mostrando a relação do sistema imunológico com a microbiota intestinal. Pasme. Olha que interessante. Nós sabemos hoje que nós somos 90% micro-organismos e 10% humanos. Então, nós temos uma comunidade que está dentro de nós, vive conosco, interrelaciona conosco e envolve o sistema imunológico também. E essa comunidade que você diz que está dentro de nós, se ela estiver inflamada, ela pode ser um portal para as doenças, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Se nós temos uma inflamação intestinal, essa inflamação intestinal vai ter uma alteração de microbiota da flora intestinal e vai sim interferir no sistema imunitário dessa pessoa. Agora, quais seriam as dicas? Como que a pessoa sabe que o seu organismo está inflamado? Porque isso não dá febre. A pessoa não tem febre, ou tem? Não necessariamente, porque a febre é um estado de inflamação aguda. Ok. Inflamação crônica, a febre não aparece. Ah, interessante. Sintomas vagos, tipo mal-estar, abdômen inchado, gases intestinais frequentes, evacuação errada, ou evacuação, constipação, ou diarreia, ou fezes, que tem todo um padrão de fezes normais. Ou então a pessoa tem uma infecção atrás da outra, é infecção de garganta, é infecção de ouvido, é infecção de pulmão, sinusites, etc., várias ites. Quando começa a ter isso, já existe o status de disbiose intestinal, ou seja, existe uma disfunção da microbiota, podendo levar cada vez mais a doenças cada vez mais crônicas e mais sérias.
chegando a um status de ter doenças autoimunes e câncer. Doenças autoimunes e câncer, o diabetes, a obesidade, essas outras todas patologias crônicas não acontecem de uma hora para outra. Elas acontecem sim através de uma sequência de passos, de acontecimentos ao longo da vida das pessoas. Então, nesse plano B, a pessoa já viu tudo que tinha que ver em relação à alimentação, exercício físico, dieta, hidratação, sono, relacionamentos, estresse, vai para o médico, e o plano B, o médico vai diagnosticar o que está acontecendo com essa pessoa e se existe um diagnóstico já preciso, observando todos esses acontecimentos e tudo o que o paciente traz e informa, junto com os exames físicos e laboratoriais. O médico capacitado é capaz de entender o que está acontecendo com esse ser humano e elaborar um diagnóstico clínico, um diagnóstico imunológico, um diagnóstico de intoxicação, um diagnóstico até levando a uma precisão na terapêutica. Doutora, depois vamos combinar um dia para você vir aqui ao nosso programa novamente, só para falar sobre esse tema de intoxicação, porque às vezes as pessoas não fazem ideia do que a toxicidade pode fazer no organismo e muitas vezes não sabe, não é verdade? Isso eu aprendi tudo com a doutora Carmela, tá, gente? Você é uma excelente aluna, tá? E eu te admiro muito, né? Porque você, como fono, você tem uma visão geral do paciente, então eu te admiro muito. Sim. Porque até muitos pacientes que você me indicou, eu pude ajudar por conta da tua visão ampliada, e isso eu tenho que agradecer a você e elogiar mesmo pela tua inteligência e pela tua busca de conhecimento científico. Parabéns. Obrigada. Doutora Carmela, para a gente finalizar, eu queria pedir para você escolher umas 4 ou 5 dicas para a gente ficar sempre no plano A, não precisar ir para o plano B nem para o plano C. Quais são as dicas de ouro, as dicas preciosas que você pode compartilhar conosco? Umas 4 ou 5 dicas para que a gente possa se automonitorar, nos cuidarmos melhor. Primeira dica que eu dou é se conheça. Essa é uma dica. Você é único, não existe ninguém igual a você. Não existe igual a você. Como você reage, como você se comporta, enfim. Então, primeira dica, conheça. Dica 1, autoconhecimento. Autoconhecimento. Segunda dica, responsabilidade em se cuidar. Isso é muito importante. Então, eu tenho que fazer isso por mim. Tá? Então, isso em outras... Outro tema de programa, hein, doutora? Outro tema para programa, responsabilidade consigo mesmo. Isso leva ao amor próprio. É muito importante ter amor próprio. Eu tenho que fazer isso por mim, porque ninguém vai fazer por mim. Por exemplo, eu tenho que ir ao toalete agora, porque o meu corpo está pedindo isso, entendeu? Eu posso ser compreensivo com o outro, eu posso tolerar o outro, mas às vezes eu não tolero a mim mesma. E o teu corpo está falando alguma coisa, tá? Então esse amor próprio, autoconhecimento, amor próprio. E depois, terceiro, faça as coisas básicas que precisa fazer. Ou seja, hidrate-se, coma adequadamente. Observe se você é intolerante a alguma coisa ou não. Observe o teu sono, observe os teus relacionamentos, observa se você tem um equilíbrio entre trabalho e repouso.
todas essas coisas são super importantes, tá? Essa palavra equilíbrio está intimamente ligada com a palavra responsabilidade, não é, doutora? Exatamente. Autoconhecimento, amor próprio e ação, atitude. Ação. Tá? Esse é o terceiro. Quer mais? Vamos mais dois. Organização. Nós podemos sim, um dia ou outro, nos desorganizar. Um dia que dormiu mais tarde, um dia que está com a agenda cheia, um dia que aconteceu alguma coisa e eu precisei cuidar de alguém, enfim, isso pode acontecer. Mas na maior parte do tempo, seja organizado, ou seja, organize a tua dieta. Hoje eu vou comer tal coisa. Organize o teu trabalho, organize o teu descanso, organize os seus relacionamentos, tenha relacionamentos positivos que te levam para cima, organize o tempo que você gasta consigo e com os outros, tenha tempo para si próprio, isso é muito importante, para ficar sozinho, para se conhecer, tenha tempo para se relacionar também, então organização. E por último... Doutora, eu me lembrei agora de uma fala muito comum nos dias de hoje, né? Você estava falando sobre a organização e eu me lembrei dessa fala. Normalmente as pessoas falam ter um plano de negócios. O empreendedor, ele sempre deve ter um plano de negócios. Só que muitas vezes esquece de ter essa organização, esse plano de negócios na sua própria vida pessoal, não é verdade? Exatamente. E esquece do plano de saúde pessoal, entendeu? Esquece disso. Esse plano de saúde pessoal é individual e quem tem que organizar é a própria pessoa. Não é o coaching, não é o médico, não é a mamãe, não é o papai, não é a vovó, não é a titia, é cada um a si próprio. Por isso eu trabalho muito com as crianças após os 7 anos de idade, especialmente os adultos, no sentido de ajudá-los a organizar tudo isso. Porque senão vai gerar estresse, vai gerar doença, tá? E vai gerar custos, não só custos financeiros, sim, mas custos pessoais. Sim, tá? Sim, e por com fim, certeza. E por fim, última dica final. A última dica é seja positivo, tá? Trabalhe a negatividade, não negue a negatividade, mas olha só. trabalhe a negatividade, tá? Trabalhe no sentido positivo. O que ela está me dizendo, né? Por que estou negativo? Então, quando você está negativo, não negue essa negatividade, mas enfrente essa negatividade. Enfrente os seus medos. Se você não conseguir fazer isso sozinho, procure um profissional. Mas a negatividade gera mais negatividade. Então, isso gera mais doença. Então, vamos trabalhar tudo isso para ir para o polo positivo, o polo ativo. Na vida só tem 2 posições, o da vítima ou do guerreiro. Ser vítima, ser negativo o tempo todo gera um custo muito grande para a pessoa e para a sociedade. E se você trabalhar isso e experimentar que ações positivas podem transformar pessoas, e transformando pessoas, transforma dramaticamente outras pessoas. Transforma outras pessoas. Exatamente, tá? Então essas são as 5 dicas que eu dou para vocês, né? Você é capaz de lembrar das 5? Preciosa, né? Olha, você está querendo treinar minha memória, né? Vamos lá. Exercitando a memória com a doutora Carmela Pedalino. A primeira dica era... A individualidade, conheça a si próprio. Primeira dica, conheça-se a si mesmo. A si próprio. A si próprio. Segunda dica, autorresponsabilidade. E amor próprio. E amor próprio naquilo que você faz por si mesmo. Isso. Terceira dica, organização. Plano de negócios na sua vida pessoal. Isso. Quarta dica,
trabalhe a positividade e a negatividade. E a quinta, defina, seja positivo, tenha atitude. Isso. A última dica de ouro é seja positiva. E tenha atitude, não é? Então, tem atitude. Se nós não tivermos atitude, não acontece absolutamente nada, tá? Então, aí que eu falo do exercício entre a posição de vítima e de guerreiro. Você tem que ter atitude para mudar isso. Para mudar isso, não ser a vida inteira vítima, mas você pode transformar seu mundo. Nós conhecemos histórias de pessoas fantásticas, pessoas que mudaram, mesmo que tenha às vezes uma deficiência, que tenha uma mutilação, que transformaram as suas vidas. Então, seja proativo, tenha atitude, tá bem? Tá bem, muito obrigada. Olha, hoje nós tivemos assim pinceladas de temas fantásticos que realmente podem gerar novas questões, novos questionamentos. Se você tiver uma pergunta especial, escreva para a gente, faça essa pergunta, que numa nova oportunidade a gente vai chamar a doutora Carmela Pedalino novamente para intensificarmos, para falarmos mais detalhadamente sobre alguns aspectos que você desejar, que você escrever para a gente, ok? Eu quero agradecer tremendamente a doutora Carmela Pedalino pela sua participação brilhante, enriquecedora, e quero convidar você a estar sempre conosco toda semana no programa Plena Vida. Fiquem com Deus, grande beijo, obrigada, doutora. Eu que agradeço, obrigada, doutora Vera Mendes, você é meu ícone, tenho grande respeito e admiração por você como ser humano, como profissional. Obrigada à produção que nos ajudou aqui em todos os momentos. Sucesso para essa TV, sucesso para esse programa, tá? Sim. E que Deus nos abençoe a todos. Amém, amém. Fiquem com Deus. Grande beijo para vocês. Programa Plena Vida. Voltamos semana que vem. Beijo.